Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 7 de outubro, e o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será a função dos pais. Muito obrigado por sua companhia, obrigado por decidir estudar a lição da Escola Sabatina junto conosco aqui no nosso canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. A sua presença e escolher estudar junto conosco nos traz imensa alegria. Muito obrigado por isso. Só quero te pedir que você se inscreva no canal, que deixe a sua curtida, ao mesmo tempo o seu comentário e compartilhe o vídeo com as suas redes sociais, para que mais pessoas sejam influenciadas ainda pela palavra de Deus. Sem sombra de dúvida, ninguém é capaz de poder influenciar mais uma pessoa do que os seus pais. E influenciar pode ser entendido como influenciar para o bem ou para o mal. Boa parte daquilo que acabam sendo os valores, princípios que uma pessoa recebe, ela recebe do lar. É lógico que existem exceções à regra. Quantos são os casos de pessoas que acabaram crescendo em lares sem qualquer tipo de princípios, valores e que de alguma maneira acabaram lutando contra isso tudo e buscando fora de casa outros modelos. Mas uma coisa é certa, Deus criou a humanidade de uma determinada forma. Criou a humanidade para exercer algum tipo de influência e para também sofrer influência da parte dos outros. Não é à toa que a Bíblia vai mencionar que pela contemplação nós somos transformados. Ou seja, aquilo que observamos, aquilo com que convivemos, vai influenciar de alguma maneira aquilo que somos e aquilo que fazemos. Portanto, ninguém passa mais tempo com um filho do que os pais. Pelo menos deveria ser assim. E por terem esse ambiente dentro de quatro paredes, dentro de casa, através do que falam, através do que fazem, principalmente como mencionamos ontem, eles vão influenciar no que os filhos se tornarão. É claro que nós não podemos aqui também estabelecer uma tábua rasa e dizer, olha, tudo que os filhos são é responsabilidade dos pais. Como também vimos nessa semana, Adão e Eva estabeleceram um lar onde eles passaram os princípios que haviam recebido de Deus para eles. E ensinaram de uma maneira tremenda para Abel e também para Caim. Abel tomou decisões que o levaram para o caminho do Senhor. Caim, por sua vez, se tornou assassino e fugitivo e acabou estabelecendo uma dinastia, como Gênesis capítulo 4 vai mencionar, uma dinastia sem qualquer tipo de responsabilidade ou relação com Deus. Ele criou uma sociedade sem Deus. E isso, nós não podemos dizer que isso foi responsabilidade da educação que ele recebeu dos pais. Não, apesar de tudo aquilo que os pais podem fazer para influenciar filhos, os filhos sempre serão livres para poder escolher o seu caminho. E por isso é verdade que pais que são fiéis a Deus, tementes a Deus, podem influenciar os filhos para o bem, mas daqui a pouco eles também podem exercer uma influência e o filho pode escolher um caminho de perdição. O contrário também é verdade, pais que às vezes só oferecem um exemplo negativo para os filhos e os filhos encontram em outro lugar um outro padrão que eles vão seguir, uma outra influência que vão deixar que tome conta da sua própria vida. Mas o fato é que os pais têm uma grande responsabilidade. Não é à toa que, por exemplo, a Bíblia vai mencionar para a gente, o nosso guia de estudos começa com um parágrafo tremendo, com dois textos bíblicos nele contidos, que diz assim, e vós pais não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. É um texto do apóstolo Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 6, verso 4. E ainda diz, em Provérbios capítulo 31, verso 10, mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede muito o de finas joias. E, obviamente, que existem outros textos que vão falar sobre a responsabilidade que existe sobre os pais, ou sobre o homem, o marido, o pai, que também tem uma responsabilidade grande. Aliás, a Bíblia vai colocar sobre os ombros do pai a árdua tarefa de poder trazer Deus para dentro da família. É a responsabilidade do pai trazer o conhecimento do Senhor, reunir a família em torno do altar, que vai, de alguma maneira, cultuar o nome de Deus.
Hoje eu tenho visto muitos pais que terceirizam isso, muitos homens, muitos maridos que terceirizam isso para a esposa. Biblicamente falando, não é responsabilidade da esposa reunir a família em torno do altar. Isso é responsabilidade do marido, do pai. Assim como o ambiente do lar é responsabilidade da mãe. A mãe pode transformar o lar num ambiente agradável, prazeroso, de amor, de paz, ou num lugar com um clima pesado. Quem estabelece o clima da família é a esposa e mãe. Isso num contexto bíblico. E se você der uma olhada aqui no nosso guia de estudos hoje, todas essas declarações, elas vêm fundamentadas em textos bíblicos. Por quê? Porque o Senhor criou a gente assim. Quando as pessoas compreendem o papel da paternidade e da maternidade, elas se preparam para isso. Eu me lembro que a minha esposa começou a trabalhar muito cedo. Ela se formou na altura em que estava fazendo o ensino médio, ela se formou em magistério e começou a lecionar. Ela tinha pouco mais de 14 anos. O fato é que estava com uma carreira muito boa, uma excelente professora. Quando ela ficou grávida da minha filha e também do meu filho, nós tomamos a decisão juntos de que ela não trabalharia, de que ficaria com os filhos em casa, pelo menos na primeira infância, para que eles tivessem a possibilidade, na época em que a mente deles está bem aberta, de receber boas influências da mãe. E digo para vocês, foi a melhor coisa que fizemos na nossa vida. Nossos filhos têm princípios. Eu não sei que escolhas eles farão no futuro, mas o papel de inculcar neles os princípios da palavra de Deus, nós procuramos fazer. Mas isso exige, às vezes, abnegação, exige que nós abramos mão de algumas coisas para podermos dar aos nossos filhos a possibilidade de receberem uma boa influência da nossa parte. Se você der uma olhada, nesse período da infância, da primeira infância dos nossos filhos, nossos maiores investimentos foram em quê? Em boa literatura infantil, literatura cristã, bons vídeos infantis, musiquinhas infantis que a gente colocou para eles. Sempre. Por quê? Porque nós queríamos que Cristo tivesse um lugar na vida deles. Então fizemos um trabalho para poder inculcar o amor por Cristo Jesus no coração deles. Agora, às vezes eu encontro pessoas que na primeira infância, principalmente dos filhos, na fase em que eles ainda estavam sob a sua responsabilidade, não se preocuparam em colocar Deus dentro de casa. E aí, misteriosamente, quando chega na época da juventude, os filhos não querem saber de Deus. Então, hoje é tempo de podermos pensar na responsabilidade que temos. Talvez, ao ouvir essa lição, um pai ou uma mãe pense nos erros que cometeu no passado. Dizer, puxa, se eu tivesse feito isso e tivesse feito aquilo, olha, uma coisa é fato, você não pode mudar o futuro. E nem o passado. O passado, ele já foi. Você não tem a possibilidade de poder mudar aquilo que já aconteceu. Assim como você não pode mudar aquilo que ainda não aconteceu, porque você vai ter que tomar posicionamentos hoje para que o futuro seja diferente. Você não muda o amanhã, você muda o hoje. Então, daqui a pouco, se você olha para a tua vida e percebe que cometeu erros, aceite o perdão de Cristo Jesus. Entenda que o Senhor Deus tem graça e misericórdia para você. E decida orar para que os seus filhos tenham a possibilidade de serem influenciados. Será mais complicado, mais árduo o trabalho. Mas a responsabilidade de um pai e de uma mãe nunca termina. A ideia é que eles continuem influenciando enquanto estiverem vivos. Então, enquanto você estiver vivo, você ainda tem a possibilidade de poder influenciar os seus filhos. Para o bem ou para o mal. Vamos orar a Deus pedindo que Ele nos dê sabedoria para podermos fazer boas escolhas e influenciar positivamente nossos filhos? Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra descobrimos a grande responsabilidade que temos enquanto pais. Ajuda-nos a podermos exercer uma influência que seja positiva na vida dos nossos filhos. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição? E você?